Muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Muito boa noite, pessoal. Estamos dando início à nossa segunda live, segunda live de aquecimento para a nossa conferência, que vai ser nos dias 26, 27 e 28 de agosto. Enquanto o pessoal vai chegando aí, a gente dá um tempinho, vamos dando uma boa noite para quem está chegando. Jefão já está aí, que a gente vai chamar ele já já para nossa conversa. Paulinho está aí também, Hilbert chegou. Gente, não deixem de compartilhar. Só os profetas do Senhor hoje. Eita, fogo, puro manto. Não deixe de compartilhar no aviãozinho aqui, ó. Aqui embaixo tem esse aviãozinho, compartilha, manda para geral aí. A Tabata tá chegando aí também. A gente já vai dar início à nossa live enquanto o pessoal tá chegando por aí. Jefão, se você quiser, já faz aquele convitezinho aí para já ficar aqui. Daqui a pouco eu aceito aqui. Só enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai dando alguns avisos iniciais. Vamos lá, meu povo! Manda aí para todo mundo essa live. Cadê o amado Jefferson? Deixa eu chamar ele aqui. Já tá por aqui. Deixa eu fazer esse convite. Olha o homem aí, tá chegando, chegou. Chegou, Fala aí. tá arrumado. Fala aí, Jefão, beleza, cara? Como é que você tá? Tranquilo. Tudo fluindo. Você tá me ouvindo Ótimo. bem, cara? Tô te ouvindo perfeitamente. Você tá me ouvindo bem também? Não tô te ouvindo bem no meu microfone, não. Não tá não? Não, deixa Ih, eu ver rapaz. aqui. Agora, Só será mais que é rapidinho, vai ficar aí tranquilo. ou será que é aqui? Eu tô te ouvindo muito bem, cara. Ó, o pessoal tá chegando aí, Ana Lúcia, Carol. Não deixe de compartilhar essa live, tá, gente? Tatinha chegando. Bom, enquanto o Jefão tá resolvendo ali alguns problemas técnicos na sua live, só lembrando a vocês, pessoal, que dia 26, 27 e 28 é a nossa conferência de jovens. A gente está fazendo essas lives justamente para divulgar a nossa conferência. Tatinha já chegou aí também, ó. Então não deixe de compartilhar aqui embaixo. Vai ali no aviãozinho, manda para algumas pessoas. A gente vai conversar hoje sobre discipulado. É o tema geral, né? Hoje a gente vai falar, inclusive, sobre os desafios e os obstáculos ao discipulado. Então, essas lives, elas estão acontecendo para preparar a gente já para o que vai ocorrer no último final de semana de agosto, 26, 27 e 28. Lembrando que a gente vai ter algumas atividades. Estará conosco o pastor Luiz Felipe, que é pastor da igreja congregacional ali no Paraíso. Estará conosco o pastor Felipe, que é pastor na igreja Betel de Mesquita, Batista Betel lá em Mesquita. Estará conosco também pastor Luiz Pires, da igreja Videira, no domingo à noite. E no sábado pela manhã a gente vai ter alguns workshops, algumas mesas de conversa, onde a gente vai falar sobre alguns assuntos mais práticos referentes ao discipulado. A gente vai estar conversando sobre discipulado com homens, discipulado com mulheres, discipulado com novos convertidos e também discipulado com famílias. Então, vai ser um prazer recebê-lo lá no dia 26, 27 e 28. No finalzinho, a gente passa os horários certinhos, os temas certinhos, mas fique com a gente aqui até o final que a gente vai começar esse bate-papo, vai ser uma bênção. Certo? E hoje, para conversar com a gente, está aqui o nosso querido Jefão, né? Você está me ouvindo melhor aí, Jefferson? Agora, Vê se melhorou. resolveu? Tá me É. ouvindo? Não tá me Vamos, ouvindo? vamos sem microfone sem fio mesmo. Aí sem microfone sem fio. Essas tecnologias, cara, às vezes atrapalham mais que ajudam, né? É verdade. Era para ajudar, gente. Brincadeira. Era para facilitar, né? Mas na hora.
Vamos ser microfone mesmo. Show. Você tá me E ouvindo aí? agora? Dentro demais, né? A gente tá junto. O pessoal tá entrando aí. Eu convidei algumas pessoas também agora, também, né? O pessoal tá entrando devagarzinho. Show, show. Tá, você gosta, né? A live com o Jefão vai bater 5K. É o mínimo que a gente espera, é o mínimo que a gente espera. Poxa, que isso. Não espero menos que isso. Mas, Jefão, a grande alegria de você estar com a gente hoje, né, cara? Também. Conversando sobre um assunto tão relevante, que é o discipulado. Você que já há anos aí discipula jovens e adolescentes, agora também um novo desafio aí, já quase presbítero, praticamente pastor já na nossa igreja, né? Também. Discipulando pessoas, lidando com gente, lidando ah, com as dificuldades das pessoas, ah, com os desafios que os relacionamentos impõem, né? A gente que está aí na liderança, a gente passa por essas questões, né? E a gente sabe que em meio a tudo isso existem muitas dificuldades, né? Muita E coisa. muitos obstáculos, existem muitos desafios quando a gente fala a respeito de discipulado, quando a gente fala a respeito de cuidar de outras pessoas, né? Pelo simples fato de que a gente está lidando com outro ser que tem as suas complexidades, que tem os seus dilemas, que tem as suas lutas, né? Então, é sempre muito... Não é uma coisa simples. Lidar com gente não é uma coisa simples, né? Então, pelo fato de que a gente está lidando com pessoas, e a gente está lidando, inclusive, com pessoas caídas, né? Não são, seria muito bom se a gente estivesse lidando com pessoas perfeitas. Se nós fôssemos perfeitos, as pessoas que a gente está lidando fossem perfeitas. Mas as pessoas com quem a gente lida são pessoas que estão em pecado, assim como nós também somos pessoas que estão em pecado, né? Sim. Então, tudo isso torna as coisas mais complexas. Então, cara, eu queria lançar para você a pergunta que é o tema da nossa live de hoje, né? De quais são os desafios, você que está aí já nessa seara há um tempo, quais são os principais desafios, assim, que você na sua caminhada entende, que você encontra, e aí a gente vai conversando sobre esses obstáculos, sobre esses desafios e pautando cada um deles, né? Mas começa por aí, quais são, ao seu ver, as coisas que você, na sua experiência, você encontrou mais dificuldade, assim, ao lidar com o discipulado, com o cuidado de pessoas? Acho que, vamos dizer assim, um primeiro destaque seria a questão do tempo, né? A gente tem enfrentado muita dificuldade. Vamos dizer assim, há anos atrás, quando a gente tinha mais tempo, podemos falar assim, né? Vamos dizer 10 anos atrás, tinha mais tempo, a gente conseguia estar sempre mais junto. Eu lembro a época que, quantas vezes, pós um futebol, pós alguma coisa, a gente conversar, as pessoas abrirem o coração, programações na casa de outras pessoas, era algo tão constante, semanalmente a gente estava junto, e a gente tinha oportunidade até às vezes de orar com as pessoas, de conversar, às vezes chamar a pessoa para ir para um canto, a gente trocar uma ideia, bater um papo. E hoje eu tenho tido muita dificuldade com o tempo. As pessoas têm tido dificuldade com o tempo. São muitas responsabilidades, são muitas coisas a serem feitas, e isso tem sido um complicador da gente poder discipular. Estava até brincando que achar a vaga na agenda de Jefão é um desafio mesmo. Porque tem sido uma loucura. A gente está trabalhando, a gente está envolvido com o ministério, família, né? Agora a esposa, né, esperando um bebê. Você também pode falar muito bem, você já está com um bebezinho cuidando da Aurora, né? A gente tem pessoas aí que estão participando da live e que tem gêmeos. Imagine a pessoa dessa poder conseguir discipular outras pessoas. É um desafio para a gente nesses dias. É a questão também do tempo. O discipulado, como um amigo meu diz, eu adoro esse termo quando ele fala, é vida na vida. Não tem outra forma. A gente tem que se relacionar, a gente tem que conversar, a gente tem que ter oportunidade de abrir o coração. Eu acho que isso tem sido, a falta de tempo tem sido complicador para um discipulado mais intenso, né? Um discipulado onde, de fato, os corações se abrem, onde um ministra vida do outro. Então, eu acredito que a falta de tempo hoje é um complicador para todos nós. Eu tenho certeza também para você que está participando dessa live, tem sido um complicador a falta de tempo. E eu, complementando aí esse primeiro ponto que você levantou aí do tempo, eu acho que não só o tempo é um complicador, mas eu acho que também
o individualismo da nossa época é um complicador, né? Boa. Porque a gente não só tem pouco tempo disponível, como muitas Sim, vezes o tempo que a gente tem disponível, a gente não quer utilizá-lo para, de repente, abençoar a vida de alguém, né? Às vezes a gente quer pegar aquele tempo que a gente tem sobrando, porque a gente sabe, a correria, como você falou, é trabalho, são várias responsabilidades, trabalho, a família, a ministério, a várias questões que a gente tem no dia a dia corrido, né? Que é, inclusive, e é engraçado, né, cara? Porque parece que a gente tem uma sensação ainda de menos tempo, né? E eu tenho a impressão que eu acho que as redes sociais elas causam isso na gente, né, cara? sim. Porque quando a gente está nas redes sociais, a gente acaba gastando muito tempo é, em Facebook, Instagram, WhatsApp, e a gente acha que a gente está ocupado ali, né? Quando a gente está gastando esse tempo com bobeira, né? Então, assim, muitas vezes o tempo que a gente tem sobrando, a gente quer gastar com a gente. Quero descansar, Sim. eu Estou muito quero cansado, relaxar, preciso distrair minha mente. É. quero assistir um filme, ler um livro, passear, quero, assim, espairecer. Mas não quero, pô, não vou gastar o tempo que eu trabalhei a semana toda, ralei a semana toda, chegou o final de semana, eu tenho tempinho para descansar, você acha que eu vou parar aquilo para ouvir problema dos outros? Você acha que eu vou parar, às vezes, para ouvir aquele irmão, que, cara, só fala de desgraça, a vida dele. A gente, esse individualismo, esse egoísmo, também é um fator complicador em relação ao tempo, né? Quando a gente diz que o tempo é uma das dificuldades, um dos obstáculos que a gente vê Sim. para o discipulado. E é aquilo, né, cara? Tempo é prioridade, né? A gente sempre tem tempo para aquilo que a gente prioriza. A gente sempre tem tempo para aquilo que é importante para nós, né? Então, eu acho que, assim, para a gente tentar vencer esse primeiro obstáculo, a gente precisa ter ciência justamente de que a gente precisa ser uma prioridade para nós, precisa ser algo importante Sim. para nós. Você concorda com isso, cara? Não, eu concordo, até mesmo pela compreensão do Evangelho. Se nós tivermos uma boa compreensão do Evangelho genuíno, eu estava até lendo um livro do Paul Washer, né? Que ele vai falar sobre resgatando o Evangelho. E um dos tópicos, ele vai falar sobre a importância também do discipulado. Porque o indivíduo entende que ele nasceu de novo, ele foi alcançado pelo Senhor, e que ele precisa fazer discípulos, porque isso faz parte do ID, isso faz parte do comissionamento que o Senhor nos ordena. Então, ele precisa se preocupar em formar discípulos. E aí é onde, como você falou muito bem, a questão da prioridade. Se formar discípulos, se alcançar pessoas é uma prioridade para mim, como discípulo do Senhor, eu vou ter que arranjar tempo para isso. Então, não, como você falou, não pode haver espaço para individualidade. E isso é uma coisa louca para a gente hoje nos dias atuais, porque nós temos as nossas questões, nós temos as nossas individualidades, nós queremos muitas vezes sermos servidos. Essa que é a verdade. Eu estou todo tempo servindo pessoas, estou trabalhando, fazendo tanta coisa, eu quero ser servido, mas quando a gente tem um encontro com Cristo, a gente tem que ter essa mentalidade de servir gente, amar pessoas. E nos dias que nós estamos vivendo, onde o amor está se esfriando, então, discipular pessoas se torna um obstáculo. Ouvir pessoas se torna um obstáculo. Eu posso te dar um exemplo, eu dei um exemplo para a igreja no domingo agora. Há muito tempo eu não andava a pé de Alcântara até o Mutondo, para casa da minha mãe. Agora eu estou morando em Alcântara, para quem não sabe, estou morando em Alcântara. Terra, Ah, né? Terra bravo. de Terra de movimento. Agostinho. É, terra onde é a muvucada. E poucas coisas você faz em Alcântara indo de carro. Você para o teu carro em algum lugar e tu vai fazendo as coisas a pé. Então agora, como eu moro em Alcântara, não faz sentido ir para casa da minha mãe de carro. Ao meu ver, não faz. Só se eu mergulhasse mesmo no sedentarismo, que eu estou lutando contra. Não aceito pagar um ônibus ou de carro para andar 500, 600, 700 metros. Eu não aceito. Aí Eu é. não aceito. Nunca aceitei isso no passado, nem agora que eu vou aceitar. E Aí eu já estava é. andando na rua onde eu fui criado, onde eu joguei bola. E como eu falei para a igreja, eu estava andando na rua, um amigo meu me avistou assim do bar. Ele veio até mim para conversar. E ali ele começou a falar, tinha sofrido um acidente, começou a abrir o coração dele.
E eu fui pra casa da minha mãe pra almoçar, cara. Eu só queria almoçar. É só isso que eu queria fazer, porque eu sabia que eu tinha que voltar pro culto. Né? A Caiane tinha vindo do ensaio. Então, só para o pessoal entender o contexto. Era pressa, eu tava com pressa. Eu fui andando, tudo bem que eu não... E o meu carro quebrado. Então não tinha nem como também ir de carro. O meu carro quebrado. Né? Essa semana foi uma luta, foi um mistério profundo. O As que eu só aventuras queria de fazer era Jefferson. almoçar. Entendeu? Só isso eu queria fazer, almoçar e depois sabendo que eu teria que voltar muito rápido, porque a gente tinha que chegar na igreja cedo. Mas não teve jeito. Esse amigo. Aí, o Paulinho tá me zoando aí. Fala que era para andar 600 metros. Você acha que eu fui? Fui nada. Vocês gostam de lembrar do passado, né? Tem misericórdia. E aí, gente, um papo que era para ser 5 minutos virou 20, 30 minutos. Nesse meio tempo, cara, um amigo nosso parou de moto, eu não esperava isso. Foi nesse tempo, e é essa pessoa que eu vou querer discipular. Ele acabou de se divorciar, e ele relatou isso na conversa na rua. E ele acabou de se divorciar, tá passando uma fase difícil, e eu peguei o telefone dele para quê? Porque não tem como, eu nasci de novo, eu tive um encontro com Jesus, para tentar discipulá-lo, para tentar conversarmos. Ele abriu o coração dele, poder comunicar o evangelho, poder ministrar a palavra de Deus sobre a vida dele. Foi um tempo perdido na tarde? Foi, porque eu era para chegar na casa da minha mãe 1 hora para almoçar, eu cheguei na casa da minha mãe 2 horas. A Caiane estava mandando mensagem, onde você tá, cara? Mas foi um tempo proveitoso, foi um tempo bacana de poder estar junto com eles ali, a gente conversar, e quem sabe, se Deus permitir, um discipulado acontecer, poder, sabe, eu sei que ele já conhece o Evangelho, mas está enfrentando uma fase difícil. Então, o individualismo precisa sim sair de cena das nossas vidas. A gente tem tempo, a questão é prioridade. Uhum. E só, acho que você falou aí anteriormente, você falou um ponto fundamental, assim, né? Principalmente para quem é cristão, né, cara? É o entendimento do que o Evangelho requer de nós, né? Do que Jesus requer de nós. E até na conversa com na semana passada com o Tácito, ele começou tocando nesse ponto também, né? Que o fundamental para ocorrer discipulado é a correta compreensão do Evangelho. Se a gente não Sim. entende o Evangelho, foi o que você falou também agora, né? Se a gente não entende o Evangelho, a gente tem dificuldade em discipular. Por quê? Porque a essência de ser cristão é ser discípulo de Jesus. Né? E o próprio Jesus, ele estabelece termos para nós. Há um custo do discipulado, né? Para citar fazer até a recomendação aqui, né? Do livro do Jonas Madureira, acho que vai aparecer aí invertido para vocês, não tenho certeza, que é o custo do discipulado. Sim. Custo do discipulado. O discipulado, ele tem um custo para nós. Ele exige algo de nós. Esse custo, ele é exigido porque o próprio Jesus estabelece os termos nos quais ele deseja que nós possamos segui-lo, né? Ou seja, não tem como ser cristão, não tem como ser discípulo de Jesus nos meus próprios termos. Não. Eu não posso seguir Jesus da maneira que eu acho melhor. Eu só sou discípulo de Jesus verdadeiramente se eu sigo Jesus nos termos que Jesus estabeleceu. E uma das coisas Sim. que Jesus estabeleceu é que segui-lo requer de nós abnegação, né? Requer negar a si mesmo. Ou para você, isso requer, e essa autonegação é fundamental para o discipulado. Como você estava falando aí. Essa autonegação é fundamental. Esse abrir mão, às vezes, do tempo que eu tinha para mim, para descansar, às vezes o tempo que você ia ter para comer, para voltar para a igreja. Sem isso você não tem como discipular. Tirando o fato, que é o que você também falou, na própria grande comissão, Jesus estabelece que quem deseja segui-lo tem que ir pelo mundo fazendo discípulos e ensinando-os a obedecer tudo que Jesus ensinou e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, a essência de ser cristão, quando nós somos cristãos e não fazemos discípulos, nós talvez seja um sinal claro de que talvez não tenhamos entendido o Evangelho, não tenhamos entendido o que Jesus espera de nós, né? O que Jesus exige de nós, não apenas o que Jesus espera, mas o que Jesus exige dos seus discípulos. Né? Então, por isso que existe um custo. Né? E a falsa compreensão do Evangelho, ou a compreensão incorreta do Evangelho, vai gerar esses gaps, vai gerar essas lacunas. Como você falou na sua fala, né? De pessoas que querem ser só servidas. De pessoas Sim. que só querem receber. Né?
mas não estão dispostas a doar, não estão dispostas a abrir mão do próprio tempo, a carregar a cruz, a fazer discípulos. Mas tudo isso, Jesus ele é bem claro, né? Jesus ele estabelece, ele coloca as cartas na mesa e diz assim, ó, se você quer me seguir, é assim, é dessa forma. O problema é que hoje, em muitas igrejas, o evangelho não tem sido pregado, né? Ou tem sido pregado de maneira muito diluída para a sensibilidade moderna, para que as pessoas, né, possam abraçar só aquilo que é legal no evangelho, mas o que pede sacrifício as pessoas acabam deixando de lado, né? Sim, sim, sim. Infelizmente, as pessoas hoje estão muito preocupadas com o desenvolvimento pessoal. Elas vão à igreja para obter alguma coisa para a sua vida particular. Elas não querem compartilhar o evangelho com outras pessoas. E isso é o cenário que a gente está vendo. As pessoas não querem discipular, as pessoas não querem investir um tempo de conversa mesmo, de abrir o coração, de ouvir as pessoas, de discipular, comunicar o evangelho. Ter esse sentimento, como o apóstolo Paulo tinha, de se sentir devedor. Eu me sinto assim, eu sei também que você se sente, a gente tem que se sentir assim, devedor de comunicar o evangelho, de ver pessoas com as suas vidas arruinadas, pessoas totalmente destruídas, pessoas sem esperança. Como eu não vou compartilhar? Como eu não vou comunicar? Como eu não vou separar um tempo para poder conversar com essas pessoas, para ouvir suas demandas? A gente via isso, quando nós lemos os evangelhos, a forma como Jesus se importava com as pessoas, sabe? Por mais que havia uma intensidade no seu ministério, era muita gente, eram multidões que o cercavam, mas havia oportunidade para relacionamento com as pessoas. Ele sabia das demandas das pessoas. Eu sei que hoje, com a correria que nós estamos enfrentando, muitas vezes nós não nos importamos com a vida das pessoas. E se você não se importa, eu vejo gente querendo falar de Jesus, mas a pessoa não pergunta como a pessoa está. A pessoa, muitas vezes, não tem um relacionamento, então, automaticamente, ela não vai conseguir comunicar, ela vai ter dificuldade. Então, nós precisamos, de fato, rever a nossa postura. Se, de fato, você crê no Evangelho, você precisa ser um discípulo de Jesus. E você precisa discipular pessoas. Tem uma frase do Dietrich Bonhoeffer, que ele vai falar no Discípulo Radical, que eu fiquei, assim, muito impactado. Cristianismo sem discipulado é sempre cristianismo sem Jesus. É uma frase dele. Uhum. Não tem como você ser cristão e não discipular pessoas. Porque se você é cristão e não discipula pessoas, então esse cristianismo não tem Jesus. É a base do pensamento de Dietrich Bonhoeffer, para que ele pudesse cada vez mais discipular pessoas. Então, para as pessoas que estão aí nos assistindo, participando da live, gente, precisamos discipular pessoas. Precisamos investir na vida de pessoas. Eu costumo falar isso na igreja, e eu já falei várias vezes, pessoas investiram na minha vida. Se eu cheguei aonde eu estou hoje, é claro, pela graça e misericórdia de Deus, mas teve gente que doou tempo de conversa, me recebeu na sua casa, preparou jantar, tempo de mesa. Teve gente que teve tempo para ouvir as minhas demandas. Para quem está aí na live, gente, eu não sou de um lar cristão, sabe? Eu não vi de um lar cristão. Minha família enfrentou muitas dificuldades. O evangelho chegou na minha casa, sim, de uma forma poderosa e milagrosa. E as pessoas foram discipulando os meus familiares, até que um dia o Senhor alcançou minha mãe, e ali começa todo o processo da minha mãe tentando me discipular, da minha mãe tentando me influenciar. Ela consegue influenciar o meu pai, ela discipula o meu pai, essa que é a pura verdade. E depois ela consegue, pela graça de Deus, também fazer isso comigo e pedindo outras pessoas para orarem por mim, outras pessoas para me convidarem para as suas casas, para as programações. Então, tantas pessoas investiram na minha vida, então eu me sinto devedor, porque eu sei quantas pessoas. Quando eu estou falando com vocês aqui sobre esse tema, acaba sempre passando as pessoas na minha mente. Porque foi muita gente que investiu tempo na minha vida. Gente que pagou retiro para mim. Gente que me presenteou com livros. Gente que me convidou para sua casa para saber como é que eu estava. Então isso tudo surtiu muito efeito na minha vida. Então por isso eu me sinto devedor, por isso eu tento investir o máximo de tempo, né? A gente tem os pequenos grupos, né, Mateus, que funcionam na nossa igreja semanalmente, e eu já estou nessa pegada de pequeno grupo, de semanal, já são mais de 4 anos, cara. Se for já, uns 5, 6 anos aí, semanalmente, estar com as pessoas, ouvir as pessoas, discipular as pessoas, mesmo com a nossa ausência de tempo, mas é necessário,
Urgentemente, as pessoas precisam ser discipuladas. E nós também precisamos ser discipulados. A gente tem aí o pastor Roberto, que tanto cuida bem da gente, se preocupa, né? É uma ligação, é uma mensagem, é uma reunião de oração. Está sempre preocupado, né? O pastor Roberto, às vezes, em algumas reuniões, fala: como é que você está? Como é que está a sua família? Tantas vezes já fez isso comigo, como fez com você, né? E a gente estende esse discipulado para os demais da igreja, né? Então, eu acredito que a gente precisa ter esse sentimento de dívida com as pessoas. O apóstolo Paulo tinha esse sentimento tanto para bárbaros como para gregos. Ele queria alcançá-los, ele queria ministrar o evangelho, ele queria discipular. E nós também precisamos internalizar esse sentimento de dívida com as pessoas na pregação e no discipulado. Você falou uma coisa aí que eu acho que é interessante a gente pontuar, que o discipulado também, ele não deve ser apenas algo que a gente procura discipular outras pessoas, né? Sim. Isso é extremamente importante, mas você falou algo que eu acho bacana a gente frisar, que é a necessidade de nós também, às vezes, procurarmos pessoas para nos discipular, né? Às vezes a gente espera que a pessoa venha até nós, mas às vezes a gente precisa ir até pessoas e falar assim: cara, me discipula, conversa comigo, me ajuda. E eu tenho pessoas assim na minha vida. Eu tenho pessoas hoje, que hoje são quase que mentores para mim, né? São homens de Deus que, em momentos de crise, em momentos que eu estou em dúvida, decisões que eu preciso tomar, que eu procuro eles e falo assim: vamos tomar um café, cara? Vamos tomar um café, vamos sentar para conversar, me auxilia aqui, vê se eu estou errado. São pessoas que eu quero que elas me corrijam, sabe? São pessoas que eu dou a liberdade para eles chegarem, às vezes, para mim e fazerem perguntas constrangedoras, que ninguém mais vai fazer. Que dificilmente alguém vai chegar para mim e vai perguntar: Mateus, senta aqui agora e fala aí como é que você está gastando seu dinheiro, sabe? Para saber se eu estou gastando dinheiro de maneira afobada, sabe? Então, e outras questões, né? Eu acho importante que a gente tenha consciência de que, cara, para você ser discipulado, nem sempre você precisa esperar que uma pessoa iluminada venha até você e perceba que você está em necessidade. Às vezes você pode procurar. Você pode procurar pessoas mais experientes, pessoas mais velhas, principalmente pessoas mais velhas na fé, pessoas que já têm um tempo de caminhada, pessoas que talvez você admire, pessoas que você olha a fé daquela pessoa e fala assim: cara, eu quero imitar a fé dessa pessoa. Que você confie em gente que você sabe que pode confiar, que você vai poder abrir o coração com ele, que você sabe que no domingo que vem as pessoas não vão estar te olhando torto na igreja, né? Então, assim, você sabe que contou para todo mundo. Mas você tocou nesse ponto, eu acho isso importante também. A gente ter a consciência de que nós precisamos ser discipulados e buscar esse discipulado, né? E precisa ser algo intencional, sabe? Precisa ser algo intencional. Não é uma coisa tipo assim: se acontecer... Não, cara, vá até as pessoas com a intenção realmente de que elas possam te ajudar. Faça perguntas às pessoas: cara, o que você pode me ajudar nessa área aqui? Eu estou passando por isso. A Raquel botou aí: a Bíblia fala sobre confessarmos pecados uns para os outros para sermos curados. Exatamente. Passa pelo discipulado, né? Passa pelo discipulado. Sim. A confissão, né? A confissão mútua, passa pelo discipulado. E outra coisa que você falou também: nós somos cristãos hoje porque pessoas nos discipularam. Com certeza. Nós somos cristãos hoje porque essa corrente de discipulado, ela nunca cessou. E eu sempre gosto de lembrar do que Paulo fala para Timóteo. Né? Para mim, resume o que é o discipulado. Paulo vira para Timóteo e fala assim: o que você viu de mim, o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, ou seja, Paulo está dizendo, não só o que você aprendeu comigo, mas o que você também viu em mim. Ou seja, o que você falou mais cedo, é vida na vida. Timóteo caminhava com Paulo. Né? Paulo não era só um professor de Timóteo. Né? Paulo era alguém que Timóteo via. Timóteo olhava para Paulo, via como Paulo reagia, como Paulo pregava, como Paulo se indignava, como Paulo lidava com seus próprios pecados, como Paulo lidava com o pecado de outras pessoas. Então Timóteo via o evangelho na prática na vida de Paulo. Sim, e aí Paulo vira para Timóteo e fala assim: o que você viu de mim, o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso você transmite a homens que sejam capazes de ensinar a outros. Olha só a corrente de Paulo. Olha, a gente está falando de 4 gerações aqui praticamente. Paulo, que transmitiu para Timóteo, e Paulo agora está dizendo que você também ensine outras pessoas que vão ser aptas a ensinar outros. Outras pessoas. Que necessariamente esses aqui vão também ensinar outras pessoas, outras pessoas. É replicar o discipulado. É replicar o discipulado. E o que você está tocando aqui, esse assunto é muito importante. A gente precisa pedir, sabe? Peça alguém para te discipular.
Você está passando a fase difícil, a gente tem a mania de querer caminhar sozinho, cara. Eu vou te falar, todo cristão que estava firme e que eu vi decair ao longo do tempo é porque insistiu em querer caminhar sozinho, cara. Uhum. Pessoas que estavam caminhando muito bem, fluindo muito bem, amando Jesus, amando a palavra, vivendo a palavra, mas no decorrer do caminho ela se perdeu. Você pode ter certeza, meu irmão, ela não pediu ajuda no momento mais complicado da sua vida, ela não pediu alguém para discipular, alguém para orar por ela, e isso é um fator complicador. É muito difícil você avançar na fé sozinho. Eu posso falar praticamente impossível. A gente vê os grandes homens de Deus, biblicamente falando, eles avançaram, e quando a gente olha para o Novo Testamento, principalmente, o discipulado, a caminhada, sabe? Os discípulos ali com Jesus, como eles desenvolveram. E nesse processo também discipulado, quantas tristezas aconteceram. Eles não alcançaram a expectativa, ficam imaginando Jesus naquele momento difícil, prestes a ser morto, está em oração, e as pessoas que ele confiava ali, Pedro, Tiago e João, ali dormindo, cara. Então, decepções também que a gente enfrenta ao longo do discipulado também. Você que está aí na live, tem gente que vai te decepcionar. Tem gente que eu investi na vida, investi financeiramente, investi em amor, investi em cuidado, e que me decepcionou. Entendeu? Isso faz parte. Eu esperava, eu criei expectativa. Sabe quando você se doa para aquela pessoa? Você está querendo ver ela avançar, aquele desejo seu de ver a pessoa crescer, desenvolver, sabe, florescer na sua caminhada cristã, e as coisas não aconteceram. E como foi duro. Como também eu sei que pessoas que investiram em mim no decorrer, às vezes eu não estava bem, eu não soube responder bem. Tem até um período na minha caminhada também, Matheus. Eu lembro disso como se fosse hoje. Fiquei 3 meses sem igreja. Eu passei um momento assim de fraqueza espiritual. Sabe, aquele momento que se nem você acredita, e ninguém acreditou. Ali para 17, 18 anos, eu fiquei uns 3 meses sem a igreja. Eu louvo a Deus pela vida de pessoas que ligaram para mim, que investiram na minha vida e que não desistiram de mim, sabe? Não desistiram. E graças a Deus eu estou aí hoje, caminhando firme e forte pela graça e misericórdia do Senhor. Mas também enfrentei esse período também na caminhada que eu estava sendo discipulado por algumas pessoas e que eu simplesmente fiquei 3 meses sem igreja, sumi, dei a desaparecida. Como teve gente que fez isso comigo, eu também fiz com outras pessoas. Então, na caminhada, a gente tem que ter muita paciência no discipulado, né? Muita paciência, muita paciência. As pessoas não vão desenvolver na medida daquilo que nós queremos. Isso é complexo. Porque a gente quer ver a pessoa lá na frente avançando e, às vezes, é um gargalo, é um problema de relacionamento amoroso. Eu enfrentei isso várias vezes na base missionária. Também. Lá então, foi decepção atrás de decepção. De gente que estava fiel com a gente lá no Salgueiro, caminhando com a gente, e do nada começou a namorar, abandonou a obra, abandonou as crianças, abandonou tudo. Sumiu do mapa. E você fala de tantas vezes, aconselhei, toma cuidado com o relacionamento amoroso, toma cuidado com essa área sentimental, isso sei o que, pai, você avisa e do nada a pessoa abandona tudo. Eu enfrentei isso algumas vezes com algumas pessoas. Foi uma decepção? Foi uma decepção dolorosa. Mas isso faz parte do discipulado também. Sim, isso é um obstáculo muito assim, grande de ser superado, né? É o fato de que você está lidando com outra pessoa. Relacionamentos são complicados por essência, né? Por isso que muita gente às vezes prefere não se envolver. Porque, cara, se relacionar com outra pessoa você estar envolvido com uma série de complexidades que aquela pessoa traz com si. Né? Os pecados, você vai se envolver com os pecados daquela pessoa. Aquela pessoa vai se envolver com os seus pecados. Então, o pecado é um fator complicador na questão do discipulado. Porque, como você falou, pessoas falham, pessoas vão te decepcionar. Às vezes você vai decepcionar pessoas. Às vezes pessoas vão te abandonar. Às vezes você vai ser rejeitado. Né? Às vezes você que passou tempo cuidando da pessoa, você que passou tempo se importando, a pessoa te rejeita. Ela simplesmente rejeita. Ela não quer ouvir você, ela não quer mais passar esse tempo com você. Então, assim, o pecado machuca as pessoas, né? E esse é um fator, cara, que também muitas vezes impede as pessoas de procurarem ajuda, né? O medo, às vezes as frustrações que já tiveram com outras pessoas, às vezes a pessoa chegar e contar algo para alguém, abrir o coração para uma pessoa, aquela pessoa espalha para outras pessoas, então a pessoa já tem um receio, tem o medo de se abrir, tem o medo de se machucar, né? Então, como você falou, né? Discipular pessoas, cara, vai te deixar marcas, vai deixar marcas. Vai te deixar. Boas, marcas que vai
você vai lembrar com muita Aham. alegria coisas que você não quer nem lembrar, meu irmão. Você quer que fique no passado, porque machucou e te feriu o teu coração. Então, Faz é um parte fator complicador. E isso faz parte da caminhada. Agora, eu acho importante frisar o que Raquel colocou aí, que Medeiros colocou aí. Olha o comentário que ela botou. Acho importante citar que não precisamos esperar nos tornarmos líderes da igreja, professores de EBD, para discipular. Não, Exatamente. Discipulado é algo para o cristão. Se você é cristão, você tem que você tem, discipular. com certeza. Independente se você exerce uma função na igreja, se você exerce um papel de oficial na igreja, independente de qualquer coisa, você é um cristão, o cristão tem que discipular outras pessoas, né? Eu gosto sempre de pensar que a gente tem que estar envolvido em dois níveis de discipulado. Sempre. Você precisa estar sendo discipulado por outras pessoas, pessoas mais maduras, pessoas com mais experiência na caminhada. Ao mesmo tempo, você precisa discipular outras pessoas Sim. que não têm a mesma maturidade que você, pessoas que precisam crescer um pouco mais, pessoas que precisam de alguma ajuda, ou às vezes pessoas que estão na mesma faixa etária que você, onde vocês vão se discipular mutuamente, né? Porque isso é interessante também, nem sempre o discipulado é sempre aquela postura de, eu tenho conhecimento e eu vou te ensinar aqui tudo o que você precisa saber. Não, às vezes o discipulado é uma troca mútua, os dois vão crescendo juntos, os dois vão se ajudando, né? Uma vida de mão dupla, né? É Não é um uma aprendendo caminhada. com o outro. Isso não é só eu ensinando e a outra pessoa aprendendo. Não, você ensina, você aprende, vocês crescem, vocês amadurecem juntos. Então, porque é uma via de mão dupla. Nunca é uma coisa só única, assim, né? Eu vou ensinando, eu vou passando informação para você, porque eu sou mais maduro, porque eu tenho mais conhecimento. Não, nem sempre e muitas vezes, inclusive, não é assim, né? Não é porque a pessoa é cristã há mais tempo. Tem muita gente que é cristã há muito tempo e é super imaturo na fé, como tem gente que é cristão há pouco tempo e o cara já tem uma desenvoltura, cresceu, amadureceu de uma forma rápida, né? Sim. Isso nem sempre se aplica dessa questão. A pessoa tem muito tempo de cristão, tem 20 anos, então ele necessariamente é maduro. Nem sempre. Tem pessoas que demoram para amadurecer. Esse é o ponto que você falou, né? Porque A às vezes paciência. algo que às vezes incomoda a gente no discipulado é o fato das pessoas não crescerem na expectativa que a gente tem sobre elas, né? Na Sim. expectativa de você chegar, eu vou sentar com ela, vou conversar, vou ensinar, vou abrir a Bíblia, e passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a pessoa não muda, né? Você fica assim, caramba, cara, não consigo mais, não aguento mais. O cara parece que não sai, o cara parece que não cresce, o cara parece que não amadurece, né? E às vezes, nesse processo, às vezes passa 2, 3 anos e do nada parece que a pessoa muda uma chavezinha ali. Tem situações que acontece isso também, né? A pessoa parece que muda uma chavezinha e você vê que valeu a pena todo aquele investimento, né? Você vê que valeu a pena todo aquele tempo colocado sobre ela, né? Até mesmo porque, Mateus, ser discipulado também é um exercício de fé, com certeza. O Paul Washer, falando sobre o seu livro, né, Resgatando o Verdadeiro Evangelho, ele vai falar que há sim, como poder falar assim, características essenciais na vida do indivíduo que teve um encontro com Jesus e que começa assim a ser discipulado. A mudança de mentalidade, a tristeza pelo pecado, o reconhecimento pessoal, a confissão de pecado. Ele vai falar afastamento do pecado, renúncia da autojustiça ou boas obras, voltar-se para Deus, obediência prática. Isso tudo não acontece de maneira imediata. Não acontece. A gente, às vezes, um discipulado, né? O indivíduo acabou de fato, ali, de se converter e agora fala, estou amando Jesus, mas quantas coisas no meio desse discipulado que você vai ter que ter paciência com ele. As pessoas não ficam prontas de um dia para o outro. Nós seremos completamente aperfeiçoados só na glória, porque enquanto nós estivermos aqui na Terra, às vezes nós vamos pisar bola em algum determinado tipo de assunto, sabe, algum comportamento, e aí você se arrepende, não, tanto tempo de caminhada cristã, como é que eu fui tão grosso com aquela pessoa? Como é que eu fui agir de uma forma tão animal com aquela pessoa? Isso pode acontecer. Então, no discipulado, por isso essa questão da paciência, tanto nossa, com as pessoas que nós estamos discipulando, como aqueles também que estamos discipulando, que precisam ter paciência. Porque é muita coisa nesse processo de discipulado. Então, nesse decorrer desse tempo, discipulando pessoas, quantas vezes eu já queria em 1 ano que a pessoa já estivesse já voando, com tanta coisa já resolvida, com coisas já vencidas, e que infelizmente não aconteceu. Não, sabe? E isso me frustrou. Então hoje, a gente vai ganhando um pouquinho mais de maturidade e um pouco mais de paciência. Principalmente hoje estou lidando também com o adolescente. Tem coisas que eu já espero, já que ele possa avançar
Porque eu já falei 3 vezes, 5 vezes no ano sobre o mesmo tópico, mas ainda ele não avança. E eu preciso ter paciência. Eu preciso pedir graça a Deus para me ajudar a conseguir discipular da melhor forma possível essa pessoa. Então, para todos que estão participando da live, gente, tenham paciência, peçam graça ao Senhor, mas vale a pena discipular. Não abandone o discipulado, não abandone o discipulado, porque vale a pena nós investirmos na vida de pessoas, como também vale a pena as pessoas investirem nas nossas vidas. Você imagina se Jesus não tivesse tido paciência com os apóstolos, né? Foram 3 anos Jesus ali ensinando. E olha só, eles caminharam com o maior discipulador de todos, né? Que é Jesus. Todos. Eles caminharam com Cristo. E ainda assim os caras passaram 3 anos dando cabeçada, falando besteira o tempo todo. Jesus fazia uma pergunta e eles, davam a resposta completamente errada, pediam coisas equivocadas para Jesus, falavam besteira. Pedro, então, é o exemplo máximo, né? Daquele cara apressado, daquele cara do cara que não sabe nem o que ele está falando, né? Ele fala coisas que não é nem verdade, que não se conhece, né? E Jesus tem paciência com eles, né? Jesus é cuidadoso, Jesus tem paciência. Inclusive, a gente falou sobre a questão de ser rejeitado, a gente não pode esquecer que Jesus foi misericordioso, compassivo com pessoas que o traíram, né? Sim. E isso é muito importante para a gente, que a gente falou aqui sobre ser rejeitado, a gente falou sobre ser pessoas que vão te abandonar, pessoas que às vezes vão virar as costas para você. E Jesus, inclusive, algo que Jesus fala para nós no Evangelho de João, ele vai dizer para a gente: novo mandamento eu vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Então Jesus pede para nós que a gente ame as pessoas como ele nos ama. Então o discipulado exige esse amor sacrificial, esse amor abnegado, esse amor que amou traidores, né? Jesus amou traidores como Pedro, gente que negou a ele, né? Aquele homem que negou a Jesus, Jesus pega aquilo que ele tem de mais importante, que são as suas ovelhas, né? E é muito bonito quando a gente vê a restauração de Pedro sob essa perspectiva, né? Que Jesus vem dar sua vida pelas suas ovelhas. Jesus morre pelas suas ovelhas para resgatar para si um povo. No final do Evangelho de João, quando Pedro é restaurado, aquele que havia negado Jesus, Jesus chega para ele e fala assim: Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala: Senhor, tu sabe que eu te amo. E aí Jesus fala: então apacenta as minhas ovelhas. Para o cara que tinha traído ele. Jesus fala para Pedro cuidar daquilo mais precioso. Jesus veio morrer por essas ovelhas. E agora Jesus está virando para aquele que traiu ele, dizendo assim: apacenta as minhas ovelhas. Então isso ensina muito para a gente também sobre o discipulado, né? Essa paciência e às vezes a gente ser capaz de ir lá e amar de novo aquele cara que falhou com a gente, aquela pessoa que te traiu, aquela pessoa que falou mal de você pelas costas, aquela pessoa que virava o rosto quando você passava na rua, e você fica assim: cara, o que eu fiz para ele? Não fiz nada. Mas a pessoa simplesmente cismou com a sua cara, né? Então esse é um desafio do discipulado para a gente também, né? É esse tipo de amor específico que o discipulado exige de nós. Aprender a perdoar também, né? Você tocou tanto num ponto que eu acho que também que é uma área difícil pra gente. Discipular quando tá tudo dando certo, maravilha. Tá tudo fluindo, a família da pessoa tá sendo alcançada, a pessoa tá florescendo, mas quando há vamos dizer, um pecado, então uma ofensa contra você, aí que entra o verdadeiro cristianismo, né? A prática do evangelho, a capacidade de perdoar. E eu sei que ao longo desse processo da nossa caminhada cristã, enquanto Jesus não vem para buscar a sua igreja, a gente vai enfrentar muitos processos assim. Pessoas que nós teremos que perdoar. Quantas pessoas, né, que estão voltando para as congregações, pessoas de tanto tempo que a gente não via, né? Às vezes eu tenho a oportunidade de pregar em outros projetos e ver as pessoas voltando. Sabe? Teve gente que já saiu há muito tempo, está voltando. Teve gente que foi embora. E você tem que ter toda essa capacidade mesmo da graça e misericórdia do Senhor, de poder liberar perdão, coisas que aconteceram no passado. Então, a gente tem que estar preparado para tudo nessa caminhada cristã. Para tudo, para tudo. Sim. Agora, a Priscila também colocou um comentário lá atrás, que eu acho importante só resgatar aqui, que ela botou assim, sobre dificuldades, né, do discipulado. Ela botou: eu acho que a maior dificuldade das pessoas buscarem o discipulado para si é a confiança no outro. É achar que o outro pode expor a sua vida. E de fato isso é um problema, né? Porque tem gente... Você não pode se abrir para qualquer pessoa, entende? E às vezes tem gente que vem de relacionamentos, experiências onde ela
às vezes abriu o coração para uma pessoa, ela confiou naquela pessoa e aquela pessoa foi lá e botou a boca no trombone, falou para todo mundo coisas que eram muito específicas, né? Coisas que eram segredo e tal. Então, isso é um desafio para o discipulado, porque a gente precisa tomar muito cuidado. Você precisa procurar pessoas de confiança. E, ao mesmo tempo, nós precisamos nos tornar pessoas de confiança. Nós precisamos nos tornar confiáveis, para que os outros sintam em nós essa abertura para a gente poder falar, para elas poderem falar para a gente também o que elas sentem, né? Então, ao mesmo tempo que nós precisamos procurar pessoas confiáveis, nós precisamos nos tornar pessoas confiáveis, pessoas de uma palavra só. Engraçado, domingo eu estava pregando numa igreja, num congresso de homens, e eu falei da dificuldade que a gente tem hoje em dia para encontrar homens de palavra, né? Homens que a palavra deles é sim, sim, não, não. Homens que você fala com eles, você pode confiar. Sabe, aquele tipo de cara que você olha para ele, você fala assim, pô, Jefferson falou que ele vai fazer isso, então eu posso ficar tranquilo. Se Jefferson falou que ele vai fazer, então eu nem preciso me preocupar, nem preciso ligar para ele no dia, porque se ele ficou responsável por aquilo, eu sei que ele vai fazer aquilo que ele falou, porque ele é um cara de palavra. Né? E hoje é difícil a gente encontrar pessoas assim. Né? Hoje é difícil a gente encontrar gente que a gente confie. Porque hoje você às vezes pede para alguém fazer uma coisa, chega no dia, você tem que ficar ligando para a pessoa e falando assim, cara, cadê você? Você não apareceu? Você não vai... E a pessoa já vem dando uma desculpa, poxa, esqueci, não dá. Então é difícil a gente encontrar pessoas de confiança de verdade. Né? Isso é um desafio muito grande, né? Então é um problema. E a confiança é uma das bases para um discipulado mesmo eficaz. Porque se a pessoa não confiar em você, irmão, ou querida irmã, você não vai conseguir discipular ela. Vai ser um discipulado superficial. Um discipulado onde a pessoa não abre o coração dela, você está perdendo tempo. Porque ambos ou ambas precisam abrir o coração, abrir os corações. Tanto a pessoa vai ter a capacidade de contar algo pessoal dela, como você também vai poder contar algo pessoal para ela também. E ali vai gerar o quê? Um relacionamento de confiança. Onde tem confiança, querido, os corações, sabe, vão se derramar um perante o outro. Tem até um exemplo, Mateus, que eu acabo lembrando. A pastora Sandra, lá de Maria Paula, uma vez ela falou para mim, de uma irmã, que ela estava indo à igreja durante muito tempo. Muito tempo. Quando acabava o culto, ela ia embora correndo. Não dava tempo de chegar nela. Às vezes nós enfrentamos isso lá na nossa igreja, né? A pessoa que acaba o culto, você não consegue chegar nela porque ela vai embora muito rápido. Ela só foi ali, ela recebeu a palavra, mas ela não quer envolvimento, ela não quer relacionamento. E isso não é algo do nada, isso é construído. Por quê? Provavelmente decepções aconteceram ao longo do processo. Ela foi traída. A sua confiança foi traída por alguém. E a pastora Sandra falando dessa pessoa que teve um dia que ela não teve para onde correr. A pastora Sandra, antes de acabar o culto, ela já estava lá no final já, na porta. E aí ela teve que passar e falar, e ali a pastora Sandra conseguiu automaticamente conversar com ela e conseguiu fazer um gabinete, conseguiu marcar um gabinete. Ela foi e ela pontuou por que ela saía tão rápido do culto. Porque numa igreja onde ela passou, ela abriu o coração para uma líder que ela confiava, e essa líder acabou expondo parte da sua vida para a igreja. E isso traumatizou ela, traumatizou, ao ponto que ela não conseguia se relacionar com mais ninguém, ela não confiava em mais ninguém. Mas nesse relacionamento que ela teve com a pastora Sandra de confiança, ela conseguiu romper de fato com essa frieza, com esse coração que não confiava mais em ninguém. Ela conseguiu romper e de fato ali começou a gerar um relacionamento de confiança e começou a ser discipulado pela pastora Sandra. Então, existem pessoas que elas não são introspectivas à toa, elas não têm dificuldade, elas não são duras no falar à toa. Aconteceu algumas questões no passado que levou essa pessoa a, de fato, fechar o seu coração, viver sozinha, não querer saber de mais ninguém. Pessoas que têm esse comportamento, elas precisam ser tratadas. E eu creio, no nome de Jesus, que o Senhor tem nos levantado nesse tempo a relacionarmos com pessoas assim, gerarmos confianças. Essas pessoas que não confiavam mais em ninguém, eu creio no nome de Jesus que quando ela te conhecer, se você for um cristão genuíno, alguém que de fato vive a palavra, ela vai abrir o coração dela para você. E quando ela fizer isso, aproveite essa oportunidade. Aproveite essa oportunidade. Porque uma pessoa que confia na gente é uma porta aberta para um discipulado eficaz.
Fato, fato. Agora, anteriormente, a Raquel ela tinha falado sobre essa questão do... Eu lembrei aqui, tem um pouco a ver com o que você estava falando, dela falar que o discipulado não é algo somente para líderes na igreja, e eu acho que isso é Sim. fundamental a gente frisar. Por quê? Porque eu já ouvi certa feita de uma pessoa influente, assim, que existe cristão que ele é feito para ficar no banco, né? E eu discordo veementemente dessa afirmação. Eu acho que Também nenhum discordo. cristão é chamado para ficar no banco, para ficar só assistindo o culto, né? Então, acho que todo cristão ele tem o trabalho de discipular. Porque às vezes a gente acha que a gente só serve a Deus se você sabe pregar, se você sabe dar aula, se você sabe cantar ou tocar algum instrumento. Se você não Sim. canta, você não toca algum instrumento. Se você não sabe dar aula, se você não sabe pregar, você não tem como servir a Deus na igreja. Isso é um completo absurdo. Isso é um completo absurdo. Essa noção ela é absurda. Por quê? Porque todo cristão é chamado para discipular. Na semana passada, a gente falou do exemplo da Trelícia Videira, né? Que o autor desse livro ele fala sobre isso, né? Ele cita uma situação em que um membro da igreja dele procurou ele, né? Um dos pastores que escreve o livro. Ele fala assim: pastor, eu queria tanto servir em alguma área, mas eu não sei cantar, não sei tocar, não sei o que eu posso servir na igreja. E esse pastor virou para esse irmão, que era um irmão comum na igreja, né? E falou assim: olha, você está vendo aquele casal que está sentado ali no cantinho ali, está meio afastado, ninguém está falando com eles? Eu falei: tô vendo. Ele falou assim: chama eles para ir jantar na sua casa. Chama eles para jantar na sua casa, conversa com eles sobre a Bíblia, abre a Bíblia com eles, lê a Bíblia com eles, né? Discipula eles. Então, cara, sempre tem trabalho para as pessoas na igreja. Sempre tem trabalho, sempre tem alguém que está precisando de discipulado. O problema é que a gente acha que trabalho na igreja só tem se você sabe pregar, se você sabe cantar, se você sabe tocar um instrumento, se você sabe dar aula. Envolvendo ministério infantil, bababá. E a gente perde a noção, cara, que às vezes tem gente ali, às vezes tem gente que está precisando ser discipulada e a própria liderança não dá conta. Não tem como a gente discipular todo mundo, não tem como a gente estar cuidando de todo mundo. Por isso é fundamental que os membros assumam a responsabilidade de discipular outras pessoas, né? De discipular outros cristãos que estão mais fracos, de cristãos que estão chegando agora, né? Novos membros. Isso é fundamental, porque isso, inclusive, ajuda no pastoreio da igreja, né? É claro que talvez questões mais difíceis você vai precisar levar para um líder, para alguém que já tem isso é muito importante, Matheus, maior. esse tópico. Sim. Esse tópico é muito importante porque existe cargas de problemas que as pessoas lançam sobre a gente que você não dá conta emocionalmente, tá? Você não dá conta emocionalmente. Eu acabei até lembrando de um caso de um pastor, um grande amigo meu, que me discipulou até numa igreja lá no Rio, que eu fui fazer uns cursos, e ele falou sobre isso na aula de aconselhamento, que teve uma vez um indivíduo que confessou para ele que traiu a esposa. E o problema se agravou assim, de uma forma tão absurda que esse pastor, amigo meu, ele recebeu essa carga de problema e ele começou a sonhar que ele estava traindo a esposa dele. E ele percebeu que aquilo, ele não estava conseguindo lidar com aquela carga de problema. Ele teve que recorrer a um pastor mais experiente com ele e tentou fazer a ponte para que essa pessoa pudesse procurar essa pessoa mais experiente, porque ele emocionalmente não estava dando conta daquilo, diante de tanta carga de problemas que ocorreu após essa traição. Então é importante a gente entender que no discipulado também, se essa pessoa contar um problema gravíssimo, uma carga muito pesada, sabe? E você percebeu que não dá conta, aí você tem que ter um relacionamento sincero com essa pessoa: olha, esse problema não dá para mim, sabe? Eu não vou conseguir te ajudar. Você precisa de ajuda de uma pessoa mais experiente. Você aceita que eu possa procurar uma pessoa mais experiente, uma mulher de Deus, um homem de Deus, que possa te acompanhar para você conseguir desenvolver e enfrentar essa questão e agir da maneira correta? Porque tem gente que, não, eu quero discipular, eu quero ajudar. E às vezes, meu irmão, você se mete num problema, numa situação grave, que você não dá conta emocionalmente. Quando você vê, você perdeu a cabeça. Você não teve estrutura. Então, um caso que eu posso falar assim, que não é fácil, uma pessoa que enfrenta problemas com drogas. Eu já pude tentar discipular pessoas assim. Chega a um nível que não tem jeito, eu preciso sempre procurar alguém mais experiente. Eu, pelo menos, sempre faço isso. Ou eu procuro um tratamento específico para essa área, porque
é uma área que eu não dou conta. É uma área que eu não dou conta. A pessoa começa a explicar os gatilhos e tudo, e eu não dou conta. Eu sei que ela precisa, de repente, de um psicólogo ou alguém que trabalha mais na área de dependência química, até um curso que futuramente pretendo fazer, mas eu sei que eu não dou conta. Então, um caso recente, eu tive que procurar um local para essa pessoa se internar. A gente começou a ter um relacionamento discipulado, ele confessou para mim a sua dificuldade, a gente conversou, a gente orou, a gente leu textos bíblicos juntos, a gente teve um momento de confissão de pecados, mas chegou um momento, no tratamento dele, nesse discipulado, que eu precisei recorrer a alguém para poder discipular e caminhar ele, alguém com experiência na área de dependência química. Entende o que eu estou falando? Então, até para quem está participando dessa live, existem pessoas que vão chegar a você, que confiam em você, vão contar situações que pode ser que você não vai dar conta. E você precisa ter sabedoria e discernimento para procurar alguém mais experiente para poder te auxiliar nesse processo. Agora, Jefferson, já para a gente caminhando para o final, já está perto das 9 horas, né? Um outro fator que eu acho que é um desafio para a gente é a gente saber o momento de parar também, né? Você falou aí o momento da gente ter algo tão pesado que a gente não consegue lidar, mas eu acho importante também a gente saber o momento e ter maturidade para perceber que às vezes não vale a pena continuar o relacionamento de discipulado com certas pessoas naquele momento, né? Quando você vê, de repente, que a pessoa não tem interesse, que a pessoa não está disposta a caminhar, sabe? Porque é aquilo, você não consegue ajudar quem não quer ser ajudado, né? Você não consegue mudar a mentalidade, influenciar pessoas que não estão dispostas a serem influenciadas. E às vezes a gente quer, e nessas pessoas, às vezes a gente olha para alguém e fala assim, cara, aquele cara precisa de ajuda. Mas eu acho importante que a gente perceba, tenha percepção, porque senão às vezes a gente acaba se desgastando por pessoas que às vezes naquele momento elas não estão dispostas a serem discipuladas, né? Elas não desejam ser discipuladas. E eu acho que esse é um fator importante, porque se a pessoa demonstra isso, você precisa deixar ela de lado e falar, cara, ele não quer agora, beleza, deixa ele lá, ou talvez outra pessoa vai discipulá-lo, ou talvez no futuro vai ver a situação onde você vai se discipular. Você deixa aberto, você se deixa disponível para a pessoa e fala assim, cara, quando você quiser eu estou disponível para você, mas às vezes não vale a pena insistir em certos relacionamentos de discipulado que você percebe que a pessoa não está disposta. Às vezes é melhor, vai ser uma perda de tempo, às vezes vai ser um desgaste emocional que você vai ter, vai ser um desgaste espiritual que você vai ter, né? Não só um desgaste emocional, mas um desgaste espiritual também. E a pessoa não quer, a Morgana está falando aí, não é desistir, é ter maturidade e compreender seus próprios limites. É importante, é tentar, né? Mas nem sempre, exatamente. E às vezes você olha, você percebe que a pessoa não quer, e você, cara, precisa seguir em frente, sabe? Tem outras pessoas, né, Matheus? A gente não pode esquecer isso. Exatamente, tem pessoas que querem. Gente, que quer ser discipulada. Sim. Exatamente. E aí você não pode, não é perder tempo com ninguém. É você não insistir em algo que você já está vendo que não está tendo fruto. Então, existem outras pessoas que querem ser discipuladas. Então, existe um tempo. Eu tenho até um amigo meu que é um grande conselheiro, eu tenho um carinho por ele muito grande, Fabiano Gomes, e ele diz que quando ele pega um discipulado com um casal, ele geralmente ele traça pelo menos uns 3 meses com alguns temas, com alguns assuntos, ou um livro que eles trabalham juntos, e aí depois ele pede para que esse casal possa procurar um outro discipulador e discipular outras pessoas. E aí ele vai e estrutura a agenda dele para dar espaço para ele poder atender outras pessoas. Entende? Então é um fluxo interessante. Existe um início, meio e fim. Sim, isso é importante. Isso é importante. Discipulado não é algo que dura a vida toda, né? Não é uma coisa que vai ad eterno. O discipulado, às vezes, com alguém é você sentar com ela por umas 3 semanas, ler um livro da Bíblia junto, orar por algumas situações, e aí caminhar, você mantém o relacionamento aberto ali, e aí essa pessoa vai ajudando outras pessoas. A Priscila até colocou aqui, nesse ponto eu tenho dúvidas, porque pode ser uma resistência e a gente pode perder a oportunidade. Realmente, pode ser uma resistência. É por isso que a gente falou, você precisa ter maturidade, você precisa perceber as coisas, sabe? Eu não estou falando para você tentar uma vez e abandonar a pessoa se ela não for. Estou falando de um relacionamento que você está tentando, você está vendo que a pessoa não dá abertura. Você vê que a pessoa não quer.
E tem gente e, gente, você consegue perceber o interesse. Você consegue perceber quando pessoas têm resistência e você consegue perceber quando as pessoas não têm interesse. Elas estão te desprezando. Entende? São pessoas que estão te desprezando. Elas não querem. Você, em casos Sim. assim, você deixa aberto, você fala com a pessoa, é honesto com a pessoa e fala assim, cara, olha, o dia que você quiser, eu estou disponível para você. Estou Sabe? disponível para você. Mas não tem, às vezes a gente insiste, uma pessoa que não quer, no momento não quer. E eu acho importante, cara, às vezes a gente tem dificuldade de lidar com esses termos, né? De chegar com a pessoa e falar assim, cara, você realmente quer? Sabe? Você realmente quer ajuda? Porque você não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Isso é uma realidade. Você não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Se a pessoa não quer crescer, se a pessoa não quer amadurecer, cara, você pode ser um cara incrível e a pessoa não vai. E às vezes é momento, às vezes tem situações em que você vai ter que reconhecer isso e de repente, como a Priscila falou, pode ser uma resistência com você. E, cara, isso é super normal. Às vezes tem gente que não vai com a sua cara, essa é a realidade. E aí você precisa reconhecer isso. Às vezes é o momento de você chegar e virar para uma outra pessoa e falar, cara, tenta lá. Eu tentei, eu não consegui. De repente você consegue ter uma abertura maior que eu. Né? De repente chega alguém na igreja, por exemplo, e eu tento conversar com essa pessoa, tento discipular essa pessoa, vejo que ela não dá abertura para mim, e eu chego para você e falo, Jefferson, tenta lá, de repente você consegue ter uma abertura maior com ela. Isso não é um problema, né? Isso não é, você não fracassou, você fracassou e tudo mais. Cara, não. O comum, né? É normal isso acontecer. Como a gente falou, a gente não vai conseguir discipular todo mundo. Né? Tem pessoas que vão ter abertura maior que você, pelo seu jeito, tem pessoas que vão ter abertura maior Sim. comigo, pelo jeito. E isso é ok. É ok. A gente não vai conseguir ser o discipulador de todo mundo, porque isso é humanamente impossível. E a gente não vai conseguir discipular também todo mundo por questões de afinidade. Vai ter gente que, cara, não vai bater, vai ter gente que às vezes você vai ter dor de cabeça com ela, vai ter gente que às vezes você, caraca, você percebe que não flui, sabe? A pessoa contigo não flui. Às vezes com outra pessoa flui muito bem, mas contigo não flui. Eu acho que é importante a gente ter essa maturidade também e perceber que às vezes é momento de dizer assim, cara, tenta lá, tenta ir com outra pessoa, vai com E tem gente que outro. consegue construir uma abertura com muita facilidade. Eu Aham. vou contar um caso aqui que foi muito interessante com os adolescentes. Teve uma situação que eu pedi duas adolescentes para irem até um grupinho de pessoas que estavam nos visitando. E foi muito engraçado porque uma tentou já ali iniciar uma conversa, ou então pegar um WhatsApp, um relacionamento, para possivelmente convidar a pessoa e ali, de repente, criar até uma oportunidade de um discipulado, então, de criar laços. Ela não conseguiu. E a outra, com muita facilidade, ela conseguiu adentrar na conversa desse grupinho, automaticamente já pegou o Instagram, já conseguiu desenvolver uma comunicação efetiva para criar, de fato, um relacionamento e uma possibilidade, sim, de uma caminhada em conjunto. Então, tem gente que consegue, com muita facilidade, essa abertura com determinado tipo de pessoas. Eu já tive gente que já falou para mim, cara, eu acho você muito expansivo. Gente, que eu procurei me relacionar, conhecer, desenvolver um relacionamento, até mesmo um discipulado, a gente se conhecer, sabe? E a pessoa fala pra mim, eu acho você muito expansivo, eu acho às vezes você gosta muito de aparecer. Olha só, que coisa de louco, isso no passado. E vai entender. E aí? A pessoa totalmente fechou o coração pra mim. E eu não tava querendo aparecer, o meu jeito de falar com todo mundo, de chegar abraçando mesmo é o meu jeito. Ela considerou expansivo, né? Ele, né, considerou expansivo, faz parte. Então vai ter outra pessoa, então que ela vai ter abertura para procurar para conversar, entendeu? Então a gente tem que também entender isso. Vai ter gente que não vai querer ser discipulado por você, não vai querer abrir o coração para você, não vai te dar abertura, porque ela já criou uma resistência contigo. Então a gente ora, pede a Deus graça e também que o Senhor possa enviar uma outra pessoa. Então a gente entendeu isso, de repente colocar uma outra pessoa nessa situação, que de repente tem os mesmos gostos, vai saber se relacionar melhor, vai saber se envolver melhor e vai ter mais efetividade, entendeu? A gente tem que ter maturidade em relação a isso. Vai ter E, gente que não vai dar abertura, vai ter gente que de repente não gosta de você. Olha só que coisa de louco, né? uhum. Isso é loucura, mas não confia em você. E isso, cara, não é falta de amor. Às vezes você chegar à conclusão e falar, cara,
vamos seguir a nossa vida, né? Não vai rolar aqui um relacionamento discipulado. Não é falta de amor, às vezes é uma atitude amorosa, cara, porque às vezes você insistir, talvez vai gerar um atrito tão grande que gera um desgaste na relação. Gera, tipo assim, a pessoa não quer nem mais ver na sua, não quer nem mais te ver, a pessoa não quer, porque você insistiu tanto, você deixou de ser algo abençoador e começou a se tornar algo chato, começou a se tornar um peso, sabe? A pessoa começou a te achar um cara chato, começou a te achar um cara intrometido, começou a te achar um cara, às vezes, insuportável, sabe? Então, às vezes, a atitude de amor é justamente falar, cara, agora não é hora. Talvez lá na frente as coisas mudem, talvez lá na frente a gente consiga, talvez lá na frente a gente consiga caminhar, né? Então, não é uma falta de amor, às vezes, você olhar e falar assim, cara, agora não vai rolar, sabe? Agora não vai Sim, rolar, né? Então, eu com certeza. acho isso importante frisar, porque às vezes parece falta de amor. Tipo assim, você tentou uma, duas vezes, a pessoa não deu abertura, deixa esse cara pra lá então. Ele que procure o caminho dele, ele que deu seus pulinhos aí pra crescer e tal. Não é isso que a gente tá falando. A gente tá falando tipo assim, de uma tentativa genuína. Você tentou caminhar com a pessoa e você viu que não teve abertura. Você viu que a pessoa ali Sim. naquele momento, ela não quis. Você viu que a pessoa ali naquele momento, ela não tá disposta, ela não quer caminhar, ela não está procurando amadurecer, ela não quer ler a Bíblia, não quer orar, ela não quer crescer em santidade. E, cara, às vezes você pode fazer, a melhor coisa que você vai fazer para essa pessoa, talvez nesse momento seja, cara, beleza, dá um tempo para ela pensar, para ela refletir. E é aquilo que eu falei, você não vai ajudar quem não quer se ajudar. Não tem como. Se a pessoa não tem disponibilidade, se a pessoa não tem disposição, se a pessoa não quer de fato crescer, se a pessoa não quer se parecer com Jesus, sabe? O processo de discipulado, o alvo é sempre que a gente se pareça mais com Jesus, né? Então, se a pessoa não quer isso nesse momento, não tem que você faça, cara. Talvez o que você pode Nós somos fazer, imitadores de Cristo e queremos também que outras pessoas possam imitá-lo. Esse é o nosso desejo. e às vezes, Esse é o cara, nosso conselho. e às vezes tem situações que tem pecado envolvido, o cara tá com pecados que ele não quer abrir mão, né? Geralmente, quando o cara não tem essa abertura, se você for investigar, você percebe que às vezes tem alguma coisa estranha ali, o cara não te dá essa abertura porque ele sabe que essa abertura vai expor certos pecados dele, que ele não quer abrir mão naquele momento, e aí tem problemas maiores, né? Porque esse cara precisa ser chamado ao arrependimento, precisa ser chamado à exortação, precisa ser chamado a outro processo, né? Aí que precisa ser feito, né? Deixa eu ver o que a Raquel escreveu aqui. Algo que eu vivo na prática é esse processo de discipular em conjunto. Não de encontros específicos, mas de cuidado permanente da pessoa. Tem coisa que vai ser legal conversar com outras pessoas pela proximidade com o assunto, outros assuntos comigo. Exato. É isso, sabe? Tem gente que às vezes vai ter mais abertura que você, tem gente que vai ter assuntos em comum com você, e para tratar de outras coisas, ela vai preferir lidar com outras pessoas, né? Mas, Jefão, você tem mais algo que você queira falar aí, mais algum... Eu acho que tem muita coisa, né? A gente aqui É muita coisa, cara, é não dá muita para passar coisa. por tudo, É. Eu mas eu acho acho que, que assim, como discipulador também, você tem que tomar muito cuidado, às vezes, com a sua vida de devocional. Porque, às vezes, eu até entendo que algumas pessoas não querem muito discipular, porque, como ela não tem uma vida devocional, o que eu vou falar? O que eu vou dizer? E por isso a necessidade de a gente estar buscando sempre conhecimento das Sagradas Escrituras, para a gente poder instruir outras pessoas. Então, às vezes, uma vida de devocional um pouco enfraquecida compromete também um pouco nesse processo de discipulado. Outra questão também, o desinteresse e a indiferença. Eu acho que isso é um fator muito complicador no discipulado. Sabe, a pessoa está sofrendo, está passando um momento difícil e a pessoa não se oferece a ajudar, não se compromete com a dor do outro. Então, eu acho que para essa fase, para a gente terminar aí, a gente toma muito cuidado com a indiferença, com o desinteresse, que tem gente que está precisando de ajuda e o discipulador, se ele não prestar atenção ali naquele sofrimento, poder auxiliar e contribuir com alguma coisa no que for possível, isso vai gerar um fator complicador também no discipulado. E outra coisa também para a gente terminar, Matheus, um mau testemunho, irmão. Um mau testemunho é algo gravíssimo no discipulado. Isso acontece também, às vezes, por que não está querendo te ouvir? Será que, de repente, a sua postura, a sua forma de conduzir alguns temas, alguns assuntos, é algo que leva essa pessoa a falar assim, gente, mas as Sagradas Escrituras não diz isso. O que ela está vivendo é totalmente ao contrário do que ela está querendo me ensinar. Sabe? Que loucura é essa? Que esquizofrenia espiritual é essa? Ela está querendo me ensinar um assunto
que eu já vi ela tratando totalmente diferente, totalmente fora das Sagradas Escrituras. Então ela está querendo me ensinar algo. Então aí a pessoa, o que a pessoa começa a fazer? Ela começa a deixar de lado. Ela deixa de canto. E aí quem está tentando discipular, e que resistência é essa? Por que isso está acontecendo? É porque possivelmente a sua conduta como discipulador está fora do padrão bíblico. E o discipulado está percebendo isso também. Então é algo para a gente se atentar. O nosso mau testemunho prejudica muito o processo de discipulado. Uhum. De fato. Eu queria até, cara, fazer mais uma outra recomendação, um livrinho que eu estava dando uma olhada nele, é esse aqui do Mark Dever, Discipulado, Esse é bom. Discipulado, bom. Como ajudar outras pessoas a seguirem Jesus. Esse é um livrinho muito prático, cara. Então, você que quer discipular, você que quer se tornar um discipulador, você quer ajudar outras pessoas a seguirem Jesus, cara, esse livro aqui é fundamental. Ele é um livrinho pequenininho, mas ele é muito prático. Ele é extremamente prático. Ele fala você o passo a passo, as questões importantes que você precisa lidar. E no finalzinho, ele fala assim, que o discipulado, você precisa estabelecer, você precisa encontrar alguém para você discipular, precisa estabelecer objetivos, e por fim você precisa pagar o preço do discipulado, né? E aí ele fala, ele pontua 4 coisas que a gente tem que pagar o preço para discipular pessoas, né? Primeiro a gente já falou aqui, discipular consome tempo, então você tem que pagar esse preço. Depois ele fala que discipular demanda estudo. Se você quer discipular outras pessoas, você tem que minimamente dedicar um tempo para você estudar a Bíblia. Você precisa conhecer, pelo menos a Bíblia você precisa conhecer, para você poder passar alguma coisa de útil para as pessoas. Então, vai demandar um preço que você vai ter que pagar. Não estou falando para você se tornar um teólogo, mas você tem que minimamente conhecer as Sagradas Escrituras, né? Depois ele fala que discipular demanda oração. Você discipular outras pessoas não é simplesmente algo que você faz junto, é uma brincadeira, é algo que demanda oração, é uma ação espiritual que você está fazendo. Então você precisa orar por você, orar pelo outro. E o 4º ponto que ele coloca é que discipular demanda amor, né? Então discipular as pessoas demanda a base. Amar as pessoas, né? Demanda amar as pessoas. E no final do primeiro capítulo ele fala algo que no final do primeiro capítulo ele fala sobre a influência, né? Nós sempre vamos exercer influência sobre as pessoas. Então o discipulado é uma forma de você exercer uma boa influência espiritual sobre a vida das pessoas. E aí ele diz assim, no final do primeiro capítulo, quando passar dessa vida para a eternidade, o que você terá deixado na vida de outras pessoas? Sabe, essa pergunta eu acho que é fundamental, sabe? Quando você passar dessa vida para outra, o que você vai ter deixado na vida de outras pessoas, sabe? Nas pessoas Excelente que você... pergunta. Será que você deixou a palavra de Deus? Será que você ajudou essas pessoas a crescerem? As pessoas que passaram pela sua vida, será que você impactou elas? Será que você influenciou elas positivamente? Sabe? Será que você deixou algo de valor realmente para elas? Ou as pessoas vão agradecer quando você morrer, né? Falar, graças a Deus, isso aí foi tarde, né? Como preguei até para os jovens recentemente sobre Georão, né? Georão foi e ninguém sentiu falta dele. Então, eu espero que a gente, de fato, possa deixar marcas nos corações das pessoas de maneira muito positiva, edificante, que as pessoas, né, a nossa hora vai chegar. E que, de fato, a nossa vida tenha tocado muitos corações, sabe? Tocado muitas outras gerações, e que, de fato, as pessoas possam lembrar de nós e lembrar da gente como discípulos do Senhor, que de fato amaram o Senhor acima de todas as coisas. Esse tem que ser o nosso anseio. Como você falou, nós influenciamos vidas e também somos influenciados. Então, que nível de influência que nós estamos deixando nos corações, né, das vidas das pessoas, né? Então, algo para a gente estar pensando aí, para encerrar essa live. E aí, que tipo de influência você está recebendo também, né? Também. Isso é assunto para a live, né? E já quero deixar aqui, agradecer a Jefão pela disponibilidade, tempo dele. A gente estava conversando aqui antes, ele falou que estava super enrolado, hoje é um dia super complicado, né? Então, Jefão, obrigado aí pela disponibilidade que você teve pra gente. Foi em cima da hora, foi corrido, mas espero que Deus tenha abençoado você que assistiu aí, você que assistiu desde o início, alguém que assistiu só algum pedacinho. Nosso objetivo aqui não é só divulgar a conferência, né? Mas é também que essas lives possam ser edificantes para aqueles que estão ouvindo, né? Espero que possa ter, de fato, contribuído para a sua vida, para a sua caminhada, te ajudado a refletir sobre esse assunto tão importante. Então, obrigado, Jefão.
Aí, Vem, cara, tamo junto sempre. e, Eu lembro que Jéssica Campos entrou aqui também. Ô, Jéssica, que Deus te abençoe. Saudade, minha amiga. Que Deus te abençoe. e aí eu terminei falando sobre que influência você está recebendo. Eu falei isso e foi justamente para chamar você para a próxima live, semana que vem, dia 17. A gente tem uma live imperdível, porque quem vai estar com a gente vai ser o pastor Helder Cardim. Então, meu amigo, você não vai perder essa live, né? Pastor Se essa Helder live não Cardim, bater 5K, essa daí tem que bater. Então vai estar com a gente Helder Cardim, não deixe de divulgar, não deixe de compartilhar. E ele vai estar falando para a gente sobre o discipulado na era dos influencers, né? Que tipo de influência você está recebendo aí, quem você está deixando influenciar a sua vida. Então, semana que vem, às 20 horas, dia 17, tá junto. Helder Cardim estará conosco aqui na quarta-feira, na nossa live, vai ser uma bênção. Vai Então ser não deixe de benção, vai ser participar. top. Não deixe de compartilhar. E também fica o nosso convite aqui para você participar da nossa conferência dia 26, 27 e 28 de agosto. Uma conferência sobre discipulado. Vai acontecer na sexta-feira a partir das 8 horas, sábado e domingo às 18 horas, e também teremos programação pela manhã a partir das 9 horas, tanto no sábado quanto no domingo. A nossa igreja, né, é na Avenida Abaeté, número 125, lá no bairro Antonina. Se você quiser estar conosco nesse dia, vai ser um prazer recebê-lo lá. A gente vai ter sorteio de livros. Então, o Tabata falou sobre sortear livro aí. No dia da conferência, a gente vai sortear alguns livros. Pedir o pessoal também para seguir o Instagram aí da igreja, né? Seguir o Instagram, que a pessoa vai ter endereço, tudo direitinho, né? Então, você que também não segue ainda, por favor, siga o Instagram da nossa igreja. A gente vai colocar mais informações, divulgar os preletores aí. A gente falou no início. Por causa da hora, a gente já está encerrando a live. Então, vai ser uma bênção ter vocês com a gente lá no dia 26, 27 e 28 de agosto, tá, gente? E semana que vem estamos Matheus Barreto aí, Barretão. Abraço, campeão. Tamo juntos. Um grande abraço a vocês. Até semana que vem. Valeu, gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, gente. Tchau.